E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu quero conversar com vocês aqui sobre concursos para técnico judiciário. Vale a pena estudar? Eu já digo de início, depende. Mas eu digo depende de uma maneira simples, não são tantas variáveis assim. Óbvio que o que sempre vai pesar são as escolhas de cada um, é algo muito subjetivo, muito pessoal, mas a gente pode diminuir um pouco essa possibilidade, essas variáveis e tomar uma decisão mais simples. Eu digo depende porque tudo vai depender do espírito com o qual você vai encarar o concurso. Eu diria que não se você me dissesse, olha, eu vou estudar para concurso de técnico judiciário porque eu não me sinto preparado para estudar para outros concursos. Aí eu já digo, olha, você vai ficar frustrado. Você vai ficar frustrado. Porque você não pode, você já está iniciando se subestimando. Você já inicia o processo se diminuindo. Então, essa para mim, é uma das principais variáveis, que acontece muito. As pessoas, eu não me sinto preparado ainda para estudar para um concurso de procurador do Estado, para um concurso de analista, vou começar primeiro para técnico. Mas veja, tudo vai depender do caminho que você vai seguir, o que você vai construir na sua caminhada. E eu sempre digo isso em quase todos os vídeos eu digo isso. Tudo vai depender da dedicação que você terá no caminho. Mas em relação ao concurso em si, eu acho que vale muito a pena. Muito a pena. O concurso de técnico judiciário pode proporcionar uma experiência profissional e de vida muito ricas, que vão te trazer um benefício muito grande. Eu digo isso porque quando eu estudei para o concurso de técnico judiciário, eu estudei apenas à véspera da publicação do edital. Só que eu já vinha com um estudo muito bom antes para as carreiras da advocacia pública. Eu já vinha no ritmo muito bom e aí assim que saiu o edital eu apenas fiz umas adaptações. Estudei ali 2 meses e meio mais ou menos, 3 meses entre o edital e a prova. Aí eu me dediquei para para as disciplinas que não caíam para a advocacia pública. Por exemplo, português, informática, legislação do tribunal, enfim. Mas eu tenho um grande arrependimento, que foi não ter feito o concurso para técnico judiciário quando saiu, eu estava no início da graduação. Salvo engano, eu estava no primeiro ou no segundo período da faculdade de Direito e não me senti preparado para estudar para um concurso de técnico judiciário. E esse foi o meu maior arrependimento, porque eu poderia muito bem ter sido classificado numa posição não muito boa, mas foi um concurso que chamaram muitas pessoas. Na época foi um Tribunal de Justiça de Sergipe, chamaram, acho que umas 900 pessoas. Então assim, teve gente que foi chamada no quarto ano de validade do concurso e estava ainda na faculdade. E a experiência é realmente muito boa. Tem gente que quer ir para a advocacia privada, mesmo assim vale a pena, porque a vivência que você tem do funcionamento de uma vara de dentro ajuda muito, ajuda bastante na sua compreensão profissional, na sua formação profissional. Então, eu tive uma experiência muito boa trabalhando como técnico judiciário, tive a oportunidade de trabalhar na secretaria, ali atendendo o pessoal, executando os despachos, expedindo intimações, etc., atendendo os advogados, né, também, o público em geral que chegava lá na secretaria da vara. Tive a oportunidade de fazer conciliação, de pegar um tempo da assessoria do juiz que trabalhava na vara. Então, assim, isso traz um enriquecimento muito grande. E hoje eu vejo que se eu tivesse me preparado para o concurso que saiu no início da faculdade, eu teria construído uma bagagem bem interessante mesmo. Então eu digo sem menor dúvida, vale muito a pena. Repensem, muitas vezes a gente tem aquele anseio de querer alguma coisa de imediato, então, o concurso de técnico judiciário eu tenho mais chances.
o número de nomeados é maior, realmente, só que o principal disso é a experiência que você vai adquirir. Você vai ver como é que a coisa funciona de dentro, seja para você escolher outras carreiras para fazer concursos públicos, seja para advocacia privada. E o interessante para outros concursos públicos, mesmo assim o concurso de técnico judiciário, é que na maioria dos tribunais você trabalha 6 horas diárias e tem ponto, você bate ponto. Então você consegue estabelecer uma rotina bacana de estudos, você consegue, ali acabou o seu trabalho, você consegue focar totalmente nos seus estudos, tendo uma estabilidade, tendo uma remuneração garantida. Então, por todos esses aspectos, pela experiência profissional, de vida e pela estabilidade que isso vai te dar para estudar para os concursos, considerando a rotina de trabalho que você vai ter, trabalhando como técnico judiciário, eu acho que vale muito a pena. Então, principalmente para quem está na faculdade. Para quem está na faculdade desde o início, porque o nível de questões não é tão elevado quanto as outras carreiras. Mas normalmente são concursos bem concorridos e são concursos que permitem a participação de quem é da área jurídica ou não. Então, assim, na vara que eu trabalhava, tinha um colega que era doutorado em física. A área para ele não estava muito boa, ele fez o concurso do tribunal, que era para nível médio, passou, estava trabalhando. Então, assim, tem essa possibilidade interessante para quem não é da área jurídica. E para quem é da área jurídica, entender melhor como é que a coisa funciona de dentro. Isso pode despertar bastante assim, o interesse pela advocacia privada, conhecer mais de perto a carreira da magistratura. Você vai ter contato também com o Ministério Público, com a Defensoria Pública. Então, acredito que seja um concurso bem interessante para que vocês estudem. E tem um ponto realmente importante, que é o imediatismo. Muita gente estuda para técnico judiciário pelo imediatismo e outros não estudam achando que estão perdendo tempo, porque poderiam estar estudando para concursos maiores, né? Mas eu, particularmente, estudava apenas para advocacia pública. Só que, para mim, eu encarava muito aquele ditado: quem estuda para o mais, estuda para o menos. Não querendo diminuir, mas eu digo em relação ao nível de cobrança. Então, se você está estudando bem administrativo, constitucional, civil, processo civil, que são disciplinas que caem no concurso de técnico judiciário, você vai precisar compensar. Por exemplo, como eu fiz após a publicação do edital, eu dei uma revisada ali em processo penal e penal, que não é tão forte assim para a advocacia pública, e dei uma revisada em português, li algumas coisas do regimento da legislação do tribunal, e as demais disciplinas, constitucional, administrativo, civil e processo civil, eu fiz muito bem, e foram as disciplinas que basicamente asseguraram a minha aprovação. Só que isso só aconteceu porque eu fiz uma boa preparação, eu vinha fazendo uma boa preparação para a advocacia pública. Então, organizando direitinho, se programando direitinho, dá sim para aproveitar mais de uma oportunidade. Óbvio que você não pode tirar o foco totalmente, sair atirando para tudo quanto é lado, mas é você avaliar o que se encaixa no caminho que você está perseguindo. Tá ok, gente? Era sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje, e até o próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e de deixar o seu like aqui. Até mais!